Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra. O sofrimento de Jesus é como o de Davi. 8 de abril de 1968. O cristianismo celebra como o clímax da fé cristã. Embora sejamos avisados por Paulo em sua carta aos Coríntios quando disse: observo que estáis mantendo vivas estas datas, como dias, e meses, e estações, e anos, e ele disse: temo que tenha trabalhado em vão por você, ó Gálatas 4 horas e 11 minutos. Mas, no entanto, ao longo dos séculos ainda os mantivemos vivos, está perfeitamente bem, como lembretes. Como uma foto na parede, seu pai na parede, sua mãe, e eles se foram deste mundo, mas a foto. Você não precisa de um lembrete, mas você olha para eles, sorri e fala com ele. Eu sei o que faço. E então, eu os tenho na sala onde os vejo diariamente, e os deixo lá para me lembrar do meu amor por eles ou do amor deles por mim, mas aí estão eles. Então, essas coisas são simplesmente como lembretes. Tudo o que são, na verdade. Mas aqui neste grande mistério que será celebrado esta semana por centenas de milhões, e eu me pergunto qual a porcentagem que realmente entende o mistério. Eles veem isso como história, e não como história secular, é uma história divina, algo totalmente diferente. E na história da crucificação, ela está preservada para nós no Evangelho. Você notou a correspondência entre o sofrimento de Jesus e o de Davi? Está documentado. Você pode considerar isso na história contada no Evangelho a respeito da crucificação e ver o sofrimento idêntico no de Davi. Falamos das 7 últimas palavras na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Estas são as palavras de Davi no Salmo 22, versículo 1. Então encontramos outro, e ele disse, para completar e cumprir a Escritura: tenho sede, e deram-lhe vinagre para a sua sede. Esse é o Salmo 69, o Salmo de Davi, as palavras de Davi, versículo 21. E ó Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Estas são as palavras de David, no Salmo 31, versículo 5. Você passa por todas essas palavras na cruz e encontra nelas as palavras de Davi. Então você se pergunta inúmeras perguntas. Não é Davi dito nos Salmos que ele é o Filho de Deus? Salmo 2 versículo 7. Não foi o filho sofredor? E então, quem é Davi e quem é Cristo? Ele não foi ungido? E quando ele é ungido, ele não é feito Messias e o Messias é Cristo? Todas essas perguntas surgem na mente se você realmente estiver interessado e curioso. Mas até que você realmente o experimente, seu conceito desse drama em perspectiva será muito diferente daquele que ele passa a ser visto em retrospecto. Depois que isso aconteceu em você, a coisa toda é completamente diferente da história que sua mãe lhe contou, e a escola, e as igrejas. Totalmente diferente. O drama se desenrola dentro de você. Agora aqui, o começo. Meu Deus, por que me desamparaste? Esse é o clamor de cada homem no mundo. Não tenho sido bom. Não fiz a coisa decente. Eu não servi. Veja o que aconteceu comigo e por que deveria acontecer comigo. Aqui está um homem cujo funeral amanhã. Centenas de milhões. E não estou exagerando, porque isso é uma coisa internacional, não nacional. Em todo o mundo haverá serviços religiosos para o reverendo Martin Luther King e centenas de milhões de pessoas perguntam: por que é que isto aconteceu com ele? O homem não foi violento durante toda a sua vida e isso aconteceu com ele. Então, meu Deus, por que me abandonaste? Mas a última parte do Salmo 22 é a coisa mais gloriosa de se ler. Tomemos apenas os 2 últimos versículos. A posteridade o servirá, e os homens contarão do Senhor às gerações vindouras e proclamarão a sua libertação a um povo que ainda não nasceu, que ele fez isso, ele o fez. Versículo 30. A coisa mais inacreditável do mundo, ele fez isso. Gerações e gerações vindouras os homens contarão a história, e não só isso, eles a declararão a um povo que ainda não nasceu.
Quem são as pessoas que ainda não nasceram? Aquelas que ainda não experimentaram o segundo nascimento, aquele nascimento do alto. Eles dirão a todos os interessados que isso foi feito, que ele o realizou. Bem, o único mencionado nas Escrituras que fez isso foi Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo está em você. Ele não está lá fora, há 2000 anos. Cristo em vós é a esperança da glória. Colossenses 1 versículo 27. Se fomos crucificados com ele em uma morte como a dele, e nessa crucificação somos um com ele, então, certamente seremos unidos a ele em ressurreição como a dele. Romanos 6 versículo 5. Somente Deus pode ressuscitar. Ele fez isso. E assim Deus no homem surgirá em todos. A crucificação aconteceu. Todos nós fomos crucificados com Deus. E então chegou aquele momento em que a primeira flor apareceu. E então, a partir daí, todos vão aparecendo. Então a ressurreição está acontecendo, a crucificação acabou. Aqueles que ensinam que a ressurreição acabou, disse Paulo, são simplesmente amaldiçoados, pois estão enganando o mundo ao ensinar que ela acabou. 2 Timóteo 2 versículo 18. Isso está acontecendo. A crucificação acabou, mas não a ressurreição. A ressurreição está ocorrendo em todo o vasto mundo. E quando o homem ressuscitar, quem ressuscitará senão Deus? Só existe Deus. Deus se tornou nós para que possamos nos tornar Deus. Então ele realmente se tornou todo ser nascido de mulher. E em nosso próprio tempo, somos criados um por um naquele corpo que é Deus. Pois apenas um homem caiu carregando tudo consigo, e apenas um está se levantando, mas ele se levanta em todos. E no final todos estão unidos naquele ser que é Deus. Esse é o mistério. Então aqui, no livro de Daniel, no último capítulo, e neste livro ele disse que muitos dos que dormem no pó despertarão. E eu perguntei: quanto tempo, ó Senhor, até o fim destas maravilhas? E eu ouvi jurar: 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Versículos 6, 7, e eu ouvi, mas não entendi. 12, 8. Então ele registra. Ele confessa que ouviu, mas não entendeu. Então encontramos na carta de Pedro. Os profetas que profetizaram sobre a graça que seria vossa, pesquisaram e indagaram a respeito desta salvação, eles perguntaram que pessoa ou tempo foi indicado pelo Espírito de Cristo dentro deles ao indicar e predizer os sofrimentos de Cristo e a glória subsequente. Foi-lhes revelado que não era para eles ou para o seu tempo, mas para o seu, para o meu. Portanto, tenham plena esperança na graça que vos será concedida na revelação de Jesus Cristo. Versículo 13. O tempo tinha que ser cumprido. Os profetas não sabiam. Eles estavam simplesmente registrando a visão de Jeová, mas não a compreenderam. Ele disse: mas eu não entendi. Eu ouvi, mas não entendi. E quão verdadeira é a visão? Leva tempo, 2 vezes e metade de 1 tempo. São necessários 3 anos e meio para que as maravilhas se desenvolvam. Começa com o nascimento. Então conte-o e declare a libertação dele para um povo que ainda não nasceu, aqueles que não experimentaram o nascimento. Diga-lhes que quando você nascer, marque isso, vai levar 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 42 meses, 1260 dias, como nos é dito em Apocalipse, 3 anos e meio para que as maravilhas aconteçam. Desabroche dentro de você, começando com a ressurreição, Apocalipse 11 versículo 3. A ressurreição não é algo que acontece no final da história, ela acontece dentro da história. Você está andando pela rua e de repente chega o momento, o tempo se cumpre, e então você produz o seu próprio ser que é Deus. Deus sai e todo o simbolismo do seu nascimento está presente, o do Filho. E então virão, nos próximos 42 meses, as maravilhas destes 4 grandes eventos que devem acontecer em você.
Por outro lado, haverá outras histórias das Escrituras que você vivenciará, e elas são maravilhosas e emocionantes além da medida, mas as mais importantes são essas 4 que devem acontecer após a ressurreição. Portanto, a ressurreição vem primeiro e vem dentro do homem. É uma experiência individual. Não é uma experiência coletiva, é uma experiência individual, e não acontece no final, mas dentro da história. E onde isso acontece? Em você. E muitos que dormem no pó despertarão. É um despertar peculiar, algo que nunca experimentei antes ou depois, exceto naquele momento. Não consigo descrever como você se sente quando acorda. É algo totalmente diferente. Bem, agora, o que é a poeira? As pessoas pensam em um cemitério. Muitos dos que dormem no pó despertarão. Bem, ouça esta afirmação no capítulo 2 de Gênesis. E Deus formou o homem do pó. Você é um homem genericamente falando? Pois bem, esse corpo que se forma é pó. Então, se agora aqueles que dormem no pó despertarão, então onde vocês despertarão senão no corpo do pó? Deixe este corpo por tempo suficiente acima ou abaixo da terra e ele se transformará em pó da terra. Então, onde um homem desperta, onde ele ressuscita. E realmente ressurreição significa, realmente, um despertar. É um despertar peculiar. Sei que no meu caso me senti acordando e acordando e acordando, e então, quando estou completamente acordado, aqui estou eu em uma tumba. Estou em uma tumba de verdade e onde estava a tumba? Não num cemitério, o eu era o túmulo, este corpo aqui era o túmulo. Estava tudo na minha cabeça. Quando a senhora me escreveu na semana passada, ela disse. Ouvi uma voz conversadora, e a voz me disse. Qual era a cor do seu sepulcro? E ela disse. Eu respondi sem pensar, branco. Mas acrescentei. E era longo, alongado, estreito e redondo no final. Isso mesmo. Esse é o seu crânio. E ela se perguntou se isso fazia parte do capítulo 23 do livro de Mateus, quando ele falou dos fariseus e os chamou de sepulcros caiados. Não, minha querida. Era o costume, e ainda é, no mundo judaico-ortodoxo nesta época do ano da Páscoa, um mês antes da Páscoa, eles branquearam os sepulcros para alertar as pessoas para não tocá-los. Porque o capítulo 19 de Números traz uma ameaça para quem tocar no sepulcro ficará impuro por 7 dias. E ninguém deveria ser visto impuro na festa da Páscoa, por isso todos os sepulcros eram caiados. E então, quando você respondeu do fundo da sua alma, porque temos conhecimento inato. Você não raciocinou, disse que não houve premeditação, eu respondi automaticamente, branco. Pois bem, esse é exatamente o costume, que os sepulcros sejam branqueados para alertar alguém de tocá-los, e portanto, contrair impureza. E então você respondeu automaticamente e acrescentou com sabedoria. É alongado e curvado no final. Esse é o seu crânio. Então, meus queridos, não é um sepulcro qualquer caiado, embora na história, dia 23 de Mateus, ele tenha dito a eles, vocês lavam o exterior, vocês limpam o exterior como o sepulcro. Você simplesmente coloca branco sobre ele e em outras palavras, caia-o, ou mais o interior está cheio de ossos de homens mortos. Então, na verdade, ele estava criticando a atitude deles em relação ao mistério, você faz tudo por fora para se exibir e deixa o interior cheio de ossos de mortos. Mas aqui neste maravilhoso mistério, você caminha por esta terra e de repente surge do nada, como aconteceu no meu caso, e no caso de Bob, no caso de Benny, e no caso de Christine, ela não sabia disso. Quando essas coisas acontecem, elas acontecem de repente. A hora chegou. Deus planejou tudo como aconteceu e como será consumado. Não se preocupe. Você não pode falhar, porque foi planejado no início. E a crucificação é completamente diferente do que o mundo pensa que é. Eles pensam em algo que aconteceu há 2000 anos, numa pequena encosta chamada Gólgota, quando Gólgota é o seu maravilhoso crânio humano.
É aí que você está enterrado. E o você que está enterrado é o próprio Deus. E aquele que está interpretando todos os papéis que você desempenhou está na forma das Escrituras, Davi. Eu te chamo de Davi. Tudo bem, então você é uma mulher, ainda digo que você é David. E você jogou tudo e sofreu todas as dores do inferno. Você desempenhou todos os papéis imagináveis no mundo. Encontrei em Davi, filho de Jessé. E Jessé significa eu sou, que é o nome de Deus, então encontrei em meu filho, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13 versículo 22. Quem ele encontrou? Ele encontrou David, e você é David. Então ele fez de você uma mulher desprezada. Ele fez de você um homem brutal. Ele fez de você todas as coisas concebíveis neste mundo. E Deus fez isso. No final, quando ele acorda, quem desempenhou todos os papéis foi Davi, e Davi é seu filho, o conquistador. Ele nunca deixou de executar a vontade de seu pai e, portanto, é amado para sempre. Portanto, você que está desempenhando o papel, você nunca falhou, nem uma vez. Mesmo quando aos olhos do mundo você parece ser um vira-lata, você parece ser horrível, essa é a parte. Você foi escalado para esse papel e está interpretando esse papel. Então aqui, na superfície, este drama horrível que aconteceu na semana passada e Deus desempenhou os dois papéis, aquele que foi assassinado e aquele que assassinou. E então, quem atirou, quem o assassinou, ele planejou o mal contra o reverendo Martin Luther King, mas Deus planejou isso para o bem. A história de José e seus irmãos. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou isso para o bem. Gênesis 50 versículo 20. E o tempo provou que era para sempre, ele salvou todo o vasto mundo civilizado da morte por fome, porque teve a visão de levar 7 anos para se preparar para a alimentação quando não haveria nada no mundo que pudesse crescer. Mas ele guardou 1/5 de todas as colheitas durante 7 anos, e portanto, eles até esqueceram que a terra alguma vez cresceu alguma coisa nesses 7 anos em que nada cresceu. Mas ele conseguiu. E assim, você verá que Deus planejou esse ato para o bem. E você verá uma mudança completa para sempre como resultado desse ato. E aquele que agora está condenado, sem dúvida o encontrarão se não se destruir antes. E obterá o que César exige. Ele disse: de quem é esta moeda? De César. Bem, então, dê a César o que é de César. Se a lei exige olho por olho e dente por dente, bem, deixe-a exigi-lo. Então deixe-o tirar a vida, se essa for a lei. Mas Deus desempenhou o papel. E todas essas partes estão sendo desempenhadas por um ser. Deus é um ser proteico. Só existe um. Deus é um, ele não é dois. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor é um. Nunca fuja disso. Qual é o nome dele? Eu sou. Bem, você não pode dividir o eu sou. E chegará o dia em que todo o vasto mundo verá o mistério. Mas em perspectiva é tão diferente do que parecia ser depois da experiência, e então você reflete sobre isso e, em retrospecto, tudo está se desenrolando. Pois os profetas confessaram, eu ouvi, mas não entendi. Não era para a época deles. O tempo tinha que ser cumprido e toda a violência, e então chegou aquele momento em que foi cumprido. O primeiro rompeu a terra e saiu do pó. Sendo o pó o seu próprio corpo. Ele despertou dentro de si todo o drama que pela primeira vez foi previsto foi realmente compreendido. Pois ele disse a Daniel: cale as palavras e cele o livro, porque ninguém agora pode entendê-lo. Cale as palavras e cele o livro. Em seu último capítulo, o capítulo 12, versículo 4. E então ele disse: eu perguntei a ele: mas quanto tempo até o fim? Pois ele disse: cale a boca até o fim. E então ele lhe contou as maravilhas, e isso levará 3 anos e meio, um tempo, 2 vezes e meio tempo. Ao final desses 3 anos e meio depois de começar,
você conhecerá as maravilhas de Deus e ele operou isso. Então vá e conte a todas as gerações e diga às pessoas que ainda não nasceram. Aquelas que estão esperando ansiosamente para nascer do alto. Diga-lhes que isso foi realizado. Está feito. E o Deus que fez isso é o Deus que fará isso em você, porque só existe um Deus. Não existem 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses, apenas um Deus. Então, se alguma vez foi feito por Deus. E porque só existe um Deus, ele fará isso em mim. E ele fez isso em mim. Ele fez a mesma coisa em mim. No final, todos são pais do Filho unigênito de Deus que é Davi. Isso causa uma tremenda agitação nos corações das pessoas que foram ensinadas de outra forma. Eles não percebem que Jeová e Jesus Cristo são um. E se Davi era o filho unigênito de Jeová, como nos é dito no Salmo 2, e ele e Jesus Cristo são um, Davi é o filho de Jesus Cristo, como nos é dito no capítulo 20 do livro de Lucas. E ele me disse. Quando ele fez a pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E eles disseram, do filho de Davi. Então ele respondeu: por que então Davi, em espírito, o chamou de Senhor? Se Davi o chama assim de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Mateus 22 versículo 42. Quando um menino chama um homem de meu Senhor, ele está falando de seu pai ou para seu pai. Então Davi estava se dirigindo a ele, o Senhor, meu Senhor, pois todo filho no mundo antigo sempre chamava seu pai de meu Senhor. Como vos dissemos aqui recentemente, no livro do Gênesis, quando era filha Raquel que falava ao pai: não deixe meu Senhor. Pois bem, aqui estava o pai procurando por todos os lados os utensílios perdidos, que ele pensava que seu genro Jacó havia roubado. E ele entrou na tenda de Raquel e disse a Raquel enquanto ele estava procurando. E ela disse, sentada na cela onde havia escondido esses instrumentos Então ela disse: não deixe meu senhor ficar zangado comigo. Porque é depois do jeito das mulheres comigo. Ela está insinuando que teve aquele momento mensal na sua idade de mulher e, portanto, não conseguia se levantar e ficar na presença dele. Mas ela o chamou de meu senhor. Bem, aqui está a deixa dada em Gênesis, pois essa é a semente de toda a Bíblia. Portanto, quando a criança fala com seu pai e se dirige a ele como meu senhor, em todas as Escrituras encontramos a mesma coisa. E assim, Davi chama Cristo de meu senhor. Ele o chama de meu pai. Então, quando ele ficou na minha presença, ele me chamou de pai. É a experiência mais gloriosa que alguém poderia experimentar. Olhar nos olhos deste ser celestial, sem qualquer dúvida em sua mente que você está olhando para seu próprio filho. E ele é seu filho no sentido mais absoluto da palavra, e ele sabe que é, e você sabe que ele é. Ele sabe que você é o pai dele. E assim, todos, independentemente da raça, independentemente da nação, independentemente de tudo, terão essa experiência. Então, no final das contas, não somos um? Então, uma senhora esta noite, ela escreve uma história. Ela disse: ouvi uma voz e a voz dentro de mim. A princípio acordei com estas palavras, agora entendo e enquanto ponderava essas palavras, descobri que as palavras não foram pronunciadas por mim, foram pronunciadas por minha amiga Janeiro. A voz dela estava lá. E então ouvi claramente, e a voz disse, a voz dela: eu estou em você e você em mim. E então, do fundo da minha alma, compreendi a unidade do ser, a unidade de tudo. Pensei que sim antes, mas naquele momento entendi, a unidade. Eu estou em você e você em mim. Eu já tinha ouvido essas palavras repetidas vezes, mas não as entendia muito bem. Aqui, de repente, ouvi-os e compreendi-os pela primeira vez, a unidade do ser. Bem, aqui estou eu olhando para Beni. Você não poderia encontrar, a menos que eu fosse um ser loiro de olhos azuis neste mundo, você não poderia encontrar 2 seres mais opostos em pigmentação do que Beni e eu. A menos que você me pintasse de branco e me tornasse um albino.
E, no entanto, somos o mesmo homem, porque temos o mesmo filho. Ele conheceu Davi, e Davi o chamou de pai, e ele sabia que era o pai de Davi, e Davi sabia que ele era filho de Beni. E esse mesmo Davi me chamou de pai, então não somos um? Então não são essas máscaras que usamos, assim como os atores usam máscaras. Então tudo isso são máscaras e o ator é Deus. Deus apenas age e está nos seres ou homens existentes. Assim, em todos, o mesmo ser desempenha o papel. Ele é um ser multiforme e pode desempenhar todos os papéis do mundo. Então aqui, na próxima sexta-feira, quando milhões irão para um culto de 3 horas, ou partes dele, pelo menos, e então no domingo, o grande dia da ressurreição. E é bom. Eu não concordaria totalmente com as críticas que Paulo fez aos Gálatas porque eles as mantiveram vivas. Mas, no entanto, não é isso. Por fora. Conte a história de sua libertação, de que ele a realizou, é assim que termina o Salmo, dia 22. Ele fez isso. Foi realizado. A salvação está garantida. Acabou. Não vai ser, como o mundo pensa, ou acabou. E estamos sendo chamados um a um para nos unirmos em um único ser que é Deus. E esse Deus. Nas Escrituras você pode chamá-lo de Jeová ou de Jesus Cristo, pois eles são a mesma coisa. O Espírito de Cristo que controlava a vida dos evangelistas é o mesmo ser que inspirou os profetas do Antigo Testamento, o mesmo ser. Jeová e Cristo são um. Eles não são dois, pois você não pode ter dois deuses, apenas um Deus. Então, esta semana, quando você lê isso nos jornais, e todas as manhãs, devo confessar, sempre fico chocado quando leio o que algum bispo, ministro ou monsenhor proeminente tinha a dizer no domingo anterior ou algo assim. Como latimes desta manhã e eles deram 2 longas colunas para o palavreado de um professor de uma das grandes faculdades de teologia do nosso país. E as bobagens que ele escreveu. Uma pessoa completamente cega. Ele não tem a menor noção deste mistério e quer tratá-lo como algo deste nível, e não tem nada a ver com a história secular. Enquanto caminhamos pela terra neste mundo, de repente tudo irrompe dentro de nós, e então as Escrituras se tornam algo vivo, e tudo está em nós. E era tudo sobre você, conforme contado no Salmo 40. De repente você percebe que tudo girava em torno de você, não se tratava de outro porque não existe outro. E assim, você, individualmente, todo o livro é sobre você individualmente, não há outro. No final, todos nós seremos um, e ainda assim sem perda de identidade. Uma unidade estranha e peculiar sem perda dos membros. Eu senti isso, experimentei isso e então sei do que estou falando. Não perdi minha identidade e, ainda assim, tornei-me um com o Senhor ressuscitado. Então o amor infinito que é dele, que era meu e é meu. E eu sinto isso noite após noite enquanto caio nas profundezas. Eu sou esse ser. Num mundo além do mundo dos sonhos eu sou esse ser. Estou desempenhando os papéis que devo representar, enviados nesta missão, naquela missão, e enviados por mim mesmo, porque sou o ser que me enviou. No entanto, quando sou enviado, recebo a forma mais adequada ao papel a ser desempenhado. Faço isso de boa vontade e com entusiasmo, e depois volto para pegar este corpo mais uma vez e passar o dia. Todas as coisas normais e naturais que se deve fazer neste mundo de carne e osso. Então este é o grande mistério, minha querida. Deus, na verdade, literalmente se tornou você para que você pudesse se tornar Deus. E só existe Deus desempenhando todos os papéis neste mundo. Então, nestas 7 palavras da cruz. É claro que eles, os pais da igreja, as reorganizaram para se adequarem a si mesmos, mas são todos iguais. Começou, alguns deles. Meu Deus, por que me abandonaste? Outros começarão a série. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E então percorrerão toda a linha e terminarão. Em tuas mãos entrego o meu espírito.
Ou alguns terminarão no livro de João. Está consumado. Mas, independentemente de como você considera essas 7 declarações são todas das Escrituras e todas são paralelas às de Davi. Até o fim ele acreditou em seu pai e acreditou naquele amor eterno, seu pai, e fez tudo o que o homem poderia fazer. Você tenta encontrar algo que o homem fez e que não está registrado nas Escrituras. E você descobrirá que quem está interpretando todos esses papéis foi Davi. As coisas mais horríveis do mundo, todas nas Escrituras. Você não pode conceber um vício, não pode conceber nada que as Escrituras não registrem. Falar de genocídio hoje? Está tudo nas Escrituras. Falar dos assassinatos? Está nas Escrituras. E aqui, na vanguarda de tudo, estava Davi, e ainda assim ele era um homem segundo o meu coração, que fez toda a minha vontade. Então no final ele é exaltado, o honrado, meu filho. E meu filho é meu poder criativo que fez exatamente o que eu pretendia desde o início. E então ele fez isso, pois ele é meu poder criativo. Isso é o filho. Manifesta o poder criativo do pai, e assim o filho segue em frente para fazer exatamente o que o pai deseja. Então, no final, por que ele fez isso? Bem, aqui está meu honrado filho. Então, no final, há apenas o pai e o filho. Você pensa nisso esta noite. Pegue o Salmo 22 e você o encontrará quebrando-se no versículo 21 em diante. Só vai até o dia 31. Então, no dia 31, o horror rompe e então vem a libertação. E veja aquela coisa gloriosa se desenrolar dentro de você. Aceite. Pois a posteridade o servirá. Serviu a ele, e estou pensando em você, e os homens falarão do Senhor, que é você, ó, para as gerações vindouras. Sim, todas as gerações futuras ouvirão falar de você. E os homens proclamarão a sua libertação a um povo que ainda não nasceu. Conheço, no meu próprio caso, quando eu era um menino de 7 ou 8 anos, uma velha senhora inglesa, em uma área de Barbados varrida pelo vento, e ela me disse um dia, ela disse: Neville, você fará algo que incontáveis séculos depois que você partir, os homens discutirão. Você fará algo, e outros 2 serão nomeados com você, e isso será discutido. Não posso te dizer o que é. Ela pensou que eu iria descobrir alguma coisa. Mas ela disse: Para provar a você que sei do que estou falando, que estou vendo isso claramente, você deixará esta casa em Barbados e se estabelecerá em um país estrangeiro. Você será o primeiro da sua família a se casar e terá 2 filhos. Essas 3 coisas se tornaram realidade. Saí de Barbados em 1922 e voltei apenas para passar férias. Bem, isso foi há muito tempo, 1922, aqui é 1968. Toda a minha família saiu apenas para estudar e voltou a morar em Barbados. Fui o primeiro a me casar, embora fosse o 4º na fila, e tenho 2 filhos. Então ela me deu essas coisas para me provar que o que ela disse, que ela não conseguia entender ou explicar, se tornaria realidade. Então, ela disse: Eu lhe digo, você fará algo que nos séculos e séculos vindouros os homens discutirão que você fez. Mas ela não sabia o que eu faria. E então ela me contou essas outras 3 coisas para que, quando acontecessem, eu pudesse acreditar no que ela me disse. Ela não conseguia explicar direito. Não que ela não quisesse explicar, ela não tinha palavras para explicar. Ela simplesmente viu quando me sentei em sua presença nesta área árida e varrida pelo vento que chamamos de Batseba em Barbados. Então fui até Batseba e lá ela se sentou e me contou a história. Então eu lhe digo que eu fiz isso. Posso falar na primeira pessoa. E nesta audiência posso falar de outros que você realizou isso. E eu não sei, porque não está nas Escrituras, não há descrição do evento. Embora seja o ponto central da fé cristã, não há descrição do evento da ressurreição nas Escrituras. Mas descrevi isso em detalhes em meu livro que chamei de Ressurreição. E então leia o último capítulo, que se chama Ressurreição, e essa é a minha história.
Se às vezes contei isso na terceira pessoa é apenas porque pensei que aquele homem aceitaria melhor. Mas eu poderia ter contado tudo na primeira pessoa, pois estou apenas contando a minha história. E ainda assim, não é descrito como um evento em nenhuma parte das Escrituras. Você vê isso esboçado, sim, está aí, está previsto, está prefigurado, mas não está descrito. Então eu descrevi isso. E talvez seja isso que ela quis dizer. Aqui estava alguém que teve a coragem de descrevê-lo. Embora eu o tenha contado no terceiro e volte ocasionalmente ao primeiro, aqueles que o lerão amanhã e nos próximos amanhãs saberão que ele o fez, ele o fez. E quem fez isso? Deus. Não Neville, Deus fez isso. Então, quando contei a um de vocês uma noite, quando você me perguntou: qual é o seu nome? Eu respondi corretamente e disse: Sexta-feira. Eu estava falando sério naquela época e estou falando sério agora, pois Deus é um Deus de amor e isso é tudo o que sexta-feira significa, pois sou parte do corpo dele, incorporado ao corpo dele, e isso é amor infinito. Então, quando você me perguntou, automaticamente a resposta veio sexta-feira, que significa simplesmente o Deus do amor. Agora, vamos entrar no silêncio.